Desespero. Nossa equipe flagra o momento de um tiroteio em Vila Velha. Criminosos foram vingar a morte de um homem. Ele teve um infarto ao correr para não ser assassinado. A história envolve uma mulher, o ex-amante e o ex-marido. Idoso entra em casa para pegar copo d'água para um pedinte e acaba sendo baleado por ele. Cliente vai em oficina para fazer balanceamento de carro e acaba sendo assassinado. O criminoso tinha alvo certo. O momento do pânico. Pessoas correm desesperadas quando o homem passa atirando na rua. Um jovem de 18 anos foi assassinado. Mulher conhecida como bruxa do tráfico é presa com armas de guerra dentro de apartamento luxuoso em Itapuã, Vila Velha. Casos recentes de incêndios em residências preocupam, a maioria causada por descuidos. Descubra o que pode ser perigoso dentro de casa. Você tem vergonha de amamentar em público? Na capital, uma lei vai punir quem deixar a mulher constrangida durante esse ato. Dona Joana Dark ganhou na justiça o direito de operar em 7 dias, mas o prazo acabou e nada, ela não consegue se alimentar mais. Você reclama da falta de lugar para fazer exercício? Olha só onde essa turma animada da terceira idade está malhando, no estacionamento de um supermercado. Trocar o pão pela tapioca. Será que realmente é o melhor para todo mundo? No quadro Nutridicas, vamos descobrir e ainda aprender o melhor jeito de preparar o alimento. Fique com a gente, o TN já vai começar. Boa tarde. Vejam só como acabou esse ato de bondade. O homem chegou na porta da casa e pediu um copo d'água. O aposentado foi buscar. Quando voltou com o copo, foi baleado na cabeça pelo tal homem. A polícia agiu rápido e o suspeito foi preso. O aposentado de 68 anos esteve na delegacia ontem à noite para reconhecer o suspeito. Ele estava acompanhado de familiares e também bastante assustado. O ferimento na cabeça foi provocado por um tiro. O disparo aconteceu durante um assalto. O aposentado instalava uma campainha em casa quando foi abordado pelo suspeito. Ele já estava na rua e se aproximou pedindo um copo de água. Quando o aposentado foi até a casa e voltou com o copo, foi atingido por um disparo. O crime aconteceu no final da tarde de ontem no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra. A vítima foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar, do 6º Batalhão da Polícia Militar, ao Hospital Jaime Santos Neves. O bandido fugiu com esse carro que pertence à vítima. Ele seguiu de Jacaraípe até a Serra Sede e depois em direção à Vitória. O veículo foi visto por uma viatura da Polícia Militar ao passar pela entrada do bairro Barcelona. Foi feita a abordagem, o indivíduo não esboçou a reação. O suspeito, identificado como Emildo Silveira Pereira, foi levado para a delegacia da cidade. A arma que ele teria usado no assalto, esse revólver calibre 32, também foi apreendida. Agora vamos ver uma imagem impressionante na Praia do Morro, em Guarapari. O retrato fiel da violência. Um rapaz de 18 anos foi baleado e morreu. Veja só o desespero das pessoas tentando escapar dos tiros. Era por volta de meio-dia. A rua na Praia do Morro parece tranquila. Embaixo da tenda, várias pessoas almoçavam. A moto com os criminosos passa e um deles atira em direção à tenda. Desespero total. As pessoas correm em pânico pela rua. Alguns até tropeçam. Havia inclusive uma mãe com um recém-nascido no local. Logo depois, o jovem baleado Ivan Pires Bianchi, de 18 anos, entra neste salão de beleza e pede ajuda. A dona fica assustada com a cena. É possível ver Ivan caindo no chão. Ele foi baleado nas costas e no pé. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Parentes disseram que Ivan já tinha sido preso por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, ainda quando era menor. Olha, a dona Joana Dark era uma mulher assim super ativa, mas de uns tempos pra cá mal sai da cama e não consegue mais comer.
Ela precisa de uma cirurgia no esôfago. Os médicos pediram urgência e a justiça deu o prazo de 7 dias, mas até agora nada. Imagine comer ou beber algo e logo em seguida o organismo rejeitar. Água só se for assim, de pouquinho em pouquinho. Mais do que isso, ela não consegue tomar de uma vez. Pesava 70 e tantos quilos, 74 quilos, agora eu estou com 58. Dona Joana Dark tem 76 anos e sempre sentiu muitas dores no estômago. Mas, segundo a família, exames específicos não acusavam nada. De janeiro para cá, a situação piorou. As dores ficaram cada vez mais fortes e Dona Joana Dark cada vez mais debilitada. Ela passa boa parte do tempo deitada. Até para levantar, precisa de ajuda. Eu fazia tudo. Saía muito e estava sempre disposta para tudo. Mas hoje, o que eu mais quero é voltar como eu era antes. Isso aí que eu quero. Que do jeito que eu estou... Este papel aqui na minha mão é um laudo da Secretaria Municipal de Saúde. Um raio-x feito recentemente mostrou que Dona Joana Dark tem o esôfago dilatado. Um problema que só pode ser corrigido com cirurgia. Tem várias causas para a dilatação do esôfago, para o megaesôfago. Na maioria das vezes é a doença de Chagas. A doença de Chagas ainda é muito frequente no Brasil e as pessoas não sabem que tem. Os sintomas inicialmente são muito discretos, mas é a principal causa de dilatação esofágica. Nem sempre uma endoscopia é capaz de detectar a doença. Uma fase inicial, a endoscopia pode não perceber que o esôfago está dilatado. Nesse caso, a radiografia contrastada é o melhor exame para esse caso dela. A palavra urgente em um dos documentos assinados por um médico deixou a família preocupada. Marcos procurou o SUS e agendou uma cirurgia, mas o procedimento só foi marcado para o dia 21 de agosto. E como a situação dela está bem debilitada, não tem condições de aguardar até lá. Na tentativa de antecipar a cirurgia, a família recorreu à justiça. Uma liminar expedida no dia 22 deste mês determinou que o procedimento fosse feito em no máximo 7 dias. O prazo venceu e a decisão judicial ainda não foi cumprida. Nós, parentes, se reunimos, contratamos um advogado e entramos na justiça. E de acordo com o laudo, o juiz vendo a necessidade, a grave situação dela, e então determinou, deu 7 dias para que eles pudessem providenciar, tanto o hospital como o médico especialista, para realizar essa cirurgia. E venceram-se os 7 dias e até agora nada. Enquanto isso, Dona Joana Dark espera. Muito religiosa, ela tem fé que em breve ficará bem novamente. Já escolheu até o que vai comer quando esse dia chegar. Eu comi uma moqueca de peixe bem gostosa. Que seja logo, né? Olha, a Secretaria de Saúde do Estado disse que a Dona Joana Dark tem uma consulta marcada para o próximo dia 11, mas não falou nada sobre a liminar que determina a cirurgia com urgência. Mas olha, nós temos uma boa notícia para ela. O médico que entrevistamos na matéria, Dr. Fabiano Martins, se sensibilizou com a história e vai ajudar a Dona Joana Dark. A senhora deve ir até a Santa Casa na segunda-feira, às 8 da manhã, e procurar pelo Dr. Fabiano. Leve todos os documentos, os exames feitos até agora, tá bom? Que ótimo, né? Muito obrigada, viu, doutor? Olha, gente, ela é conhecida como bruxa do tráfico e foi presa em um apartamento de luxo em Vila Velha. Estava com armas iguais às usadas em guerras. São 6 pistolas, um revólver e 2 fuzis 5.56, uma arma usada pelo exército americano. Além disso, muita munição também. Todo esse arsenal estava com Yarla Gomes Brandão, de 28 anos. Ela morava num apartamento de luxo em Itapuã, em Vila Velha. Segundo a polícia, Yarla chefiava o tráfico de drogas em Cariacica. É chefe do tráfico em 3 bairros de Cariacica: Oriente, Itaciba e Nova Brasília. Essa mulher, ela foi presa ontem pela Polícia Militar em Vila Velha, e a partir dessa prisão dela, nosso setor de investigação passou a receber várias informações de que ela teria armas guardadas em casa. Então nós conseguimos levantar onde era a casa dela, o endereço, um apartamento de alto padrão no bairro Itapuã, Vila Velha,
e conseguimos arrecadar todo esse material. A polícia ainda está investigando para descobrir como os criminosos conseguiram tantas armas assim. O que se sabe é que só aqui tem cerca de R$120 mil em armamentos. E esses 2 fuzis americanos custam cada um 45 mil no mercado capixaba, o que renderia um bom lucro para os bandidos. É possível, sim, que seja um tráfico internacional de armas, porque parte das armas aqui são de fabricação norte-americana, israelense. Ela já foi presa por tráfico e associação por tráfico e homicídio, e saiu um outro mandado para ela de prisão preventiva por tráfico. O marido dela, né, que é chefe junto com ela do tráfico lá em Cariacica, foi preso há cerca de um mês, também pela Polícia Militar, né, pelo 7º Batalhão, e ele figurava na lista dos 10 mais procurados da Grande Vitória. Cliente é morto dentro de uma oficina de carro na Serra. Ele entrou pedindo para balancear o veículo. O assassino chegou minutos depois e atirou. Era por volta de 4 horas da tarde quando o crime aconteceu. Além da vítima, havia outro cliente dentro da empresa. O homem, identificado como Giovanni Bose Lopes, de 32 anos, foi assassinado a queima-roupa. Quando eu percebi realmente que era tiro, eu não tive nem reação para correr, de tanto medo que a gente fica nessa hora. Ele entrou e fez o que fez e foi embora. Eu não vi, eu estava de costa e foi assim, foi muito rápido. A empresa fica localizada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Parte da rua Guimarães Júnior foi interditada para a realização da perícia. Testemunhas disseram que foi a primeira vez que o cliente procurou os serviços da empresa. Ele chegou dizendo que queria fazer o balanceamento do carro. Minutos depois foi assassinado. Um homem teria efetuado os disparos e fugido num carro preto. A polícia está checando todas as informações que foram passadas. Buscas estão sendo feitas na região. A gente fica apreensivo, a gente fica com medo, né? Eu, sinceramente, a gente assim, não tem segurança em lugar nenhum. Infelizmente, você está no trabalho, você está em casa, mas a gente está apto a qualquer momento passar por essa situação, infelizmente. Olha, gente, bebê não tem hora nem lugar para sentir fome, né? Só que nem todas as mães ficam à vontade para amamentar em qualquer lugar que estiverem. Uma lei que já está valendo aqui em Vitória vai punir quem deixar a mulher constrangida nesse momento em lugares públicos. Quando a pequena Esther está com fome, não tem jeito. Ana tem que amamentar a filha em qualquer lugar. Posto de saúde, ônibus, onde eu fui levar ela no médico, são só esses lugares mesmos. Só que às vezes o ato de amamentar atrai olhares maliciosos. Isso mesmo, pode acreditar. Infelizmente, Ana já foi alvo. Ela até utiliza um paninho para esconder o seio na tentativa de se sentir menos constrangida. Eles ficarem olhando, você amamentando seu bebê e eles ficarem tipo olhando de desejo, seria um constrangimento mesmo. Pensando em mães como Ana e em muitas outras que amamentam seus filhos em público, foi aprovada em Vitória uma lei que prevê punição para quem olhar para esse ato de amor com o objetivo de causar constrangimento. A Lei 8.838 já está em vigor. O vereador, autor do projeto, diz que o objetivo é educar as pessoas de que trata-se de uma ação natural entre mãe e filho. A mulher é um ser vulnerável, infelizmente, na nossa sociedade e alvo de muito preconceito. Aquela que amamenta, mais ainda, infelizmente, e isso é um dado, 1/3 das mulheres que amamentam nesse país, por um motivo ou por outro, se sentem constrangidas ao amamentar em público. A Prefeitura de Vitória tem um prazo de 90 dias para regulamentar a lei. O vereador explica que as formas para denunciar, fiscalizar e punir ainda serão definidas. Todas as vezes que uma pessoa se sentir constrangida, se sentir aviltada pelo ato de amamentar em público, ela vai procurar a Prefeitura e vai fazer uma denúncia, oferecer uma denúncia. A regulamentação que a Prefeitura haverá de fazer sobre a lei é que depois, através do decreto, vai dizer quais são os elementos administrativos que vão compor tudo isso. Qual vai ser o valor da multa? Para a Ana, a lei vai possibilitar que muitas mães percam o medo de amamentar seus filhos em público. Tem gente que provavelmente deve deixar de amamentar por vergonha de ter que colocar o peito para fora em ônibus, em algum lugar. Estou no shopping, estou em algum lugar, vou ter que botar o peito para fora, o homem vai estar olhando. Aí você procura um banheiro ou um outro lugar mais reservado para ir. Vai ter a privacidade de estar em qualquer lugar que ela estiver, ela está amamentando, né?
Sábado é dia de relaxar, mas quem busca emprego e está ansioso por uma vaga, conta com a nossa ajuda, viu? Uma empresa de seleção procura analista de qualidade, engenheiro de alimentos, gerente de escritório de condomínios, programador de web, atendente de pedágio para trabalhar em Iconha e também em Mimoso do Sul. Os interessados devem mandar o currículo com o nome do cargo para o e-mail center.vagas@gmail.com. Agora sim, vejam só esse caso. Um homem infartou e morreu quando corria para não ser assassinado. A história envolve uma mulher, o ex-amante e o ex-marido. Vamos ver. O cenário desta história, que envolve traição, bebidas, drogas e ameaças, foi o bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Os problemas teriam começado quando um instalador de mídia de 34 anos teve um caso extraconjugal com uma vizinha. Após 2 anos de relação, ela teria dado um ultimato. Pediu para ele tomar uma decisão, escolher ela ou a esposa. O instalador de mídia escolheu a esposa. Diante disso, a amante decidiu voltar para o ex-marido. Aí todo mundo começou a se esbarrar aqui na rua direto, né? Já que eles moram perto. O instalador de mídia não quis gravar entrevista, mas contou que sempre recebia ameaças do companheiro da ex-amante. O homem, que também tem 34 anos, conhecia a rotina dele. Sabia que toda sexta e sábado à noite o instalador de mídia frequentava este bar. Os problemas teriam começado quando um instalador de mídia de 34 anos teve um caso extraconjugal com uma vizinha. Após 2 anos de relação, ela teria dado um ultimato. Pediu para ele tomar uma decisão, escolher ela ou a esposa. O instalador de mídia escolheu a esposa. Diante disso, a amante decidiu voltar para o ex-marido. Aí todo mundo começou a se esbarrar aqui na rua direto, né? Já que eles moram perto. O instalador de mídia não quis gravar entrevista, mas contou que sempre recebia ameaças do companheiro da ex-amante. Agora, gente, exclusivo. Nossa equipe foi ao local aí apurar melhor esse caso. E quando se preparava para voltar, foi surpreendida por homens armados que atiraram em direção a um galpão. E olha, um detalhe, a nossa repórter Mariana Rodrigues tinha saído desse galpão minutos antes. Confira agora o flagrante feito pelo cinegrafista Cícero Delfino. Quando nossa equipe já estava quase saindo do bairro, fomos surpreendidos com esta cena. Um jovem atirou em direção ao terreno onde o instalador de mídia estava. Veja novamente o flagrante. O atirador seria amigo de Kleber Narciso, que sofreu um infarto. Está armado. Dentro do carro, corre não, fica quietinho. Os atiradores estavam exatamente nesse ponto aqui, perto dessa Topic, efetuando disparos em direção àquele terreno. Nossa equipe estava a pouquíssimos metros daqui, ali na frente mesmo, onde está o nosso carro. Eles viram e em nenhum momento se importaram com a presença da imprensa, não se intimidaram. No momento dos disparos, eu estava dentro do carro escrevendo. A única coisa que eu fiz, a única coisa que eu tive tempo de fazer foi me abaixar para me proteger. O nosso cinegrafista Cícero Delfino flagrou toda a ação. Ele também se abaixou para se proteger, mesmo assim, com a câmera na mão, conseguiu registrar tudo. Foi a primeira vez que eu passei por uma situação como essa e confesso que fiquei muito nervosa. Até agora eu ainda estou tremendo. Não é fácil ver o perigo assim de tão perto, né? E como os criminosos agem sem nenhuma preocupação, sem medo de serem pegos, né? Essa sensação realmente que eles têm de impunidade. Tudo isso aconteceu minutos após eu deixar a casa do instalador de mídia. Por telefone, ele contou que ainda estava em estado de choque. Disse também que os disparos foram efetuados em direção ao lugar onde eu e uma colega de outra emissora estávamos sentadas. Se vocês estão aqui, provavelmente pegava mais em você do que em mim, que é a direção que ele tirou. Depois do que aconteceu, o bairro foi saturado pela polícia. Dentro do carro, não, fica quietinho. Corre. Caramba, Mariana e Cícero, que sufoco, viu? Parabéns por terem feito a reportagem de forma tão correta, né? Mesmo passando por tudo isso, viu? Olha, a polícia faz buscas na região, mas por enquanto ninguém foi preso. As imagens feitas pelo nosso cinegrafista já foram solicitadas pelos policiais e devem ajudar na identificação dos suspeitos. Até fiquei nervosa. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações, podem denunciar através do telefone 181. O sigilo é garantido.
E olha, gente, por causa da crise, só no primeiro semestre deste ano, 2.000 lojas fecharam as portas em todo o estado. Por outro lado, as empresas que alugam espaços para guardar móveis e produtos dessas lojas que fecharam, viram o trabalho aumentar. Digamos que a crise trouxe a loja de Roberta do shopping para dentro desse galpão. O que sobrou, os móveis e o nosso estoque, a gente está guardando aqui com segurança e com a consciência tranquila de que nada vai acontecer e que a gente pode vir aqui a qualquer momento para pegar alguma coisa ou resolver algum processo, alguma coisa assim que a gente precise para dar continuidade à empresa. E foi a melhor decisão que ela tomou, porque acabou economizando e muito. Para manter as coisas bem guardadas desse jeito, ela paga R$ 460 por mês. Bem mais barato do que o aluguel do shopping, né? Como o nosso índice de vendas estava caindo, a gente optou por encerrar as atividades no momento tranquilo, antes que isso viesse a gerar um prejuízo ou alguma dificuldade maior no futuro. Infelizmente, o caso de Roberta não é o único nessa economia tão fragilizada. Segundo a Junta Comercial do Espírito Santo, só no primeiro semestre desse ano, quase 2.000 lojas fecharam aqui no estado. E no momento de crise como esse, é assim, portas que se fecham para uns significam oportunidades que se abrem para outros. Nesse caso, as portas se abriram para essa empresa que aluga galpões. Dos 128 que existem, 50% estão ocupados. As pessoas estão tomando as decisões, né, as mais corretas, estão aguardando, saindo de aluguel, guardando por um período temporário para depois tomar as decisões. Eu vou continuar com o meu negócio ou não, eu vou vender, vou passar. E essa parece ser a solução até passar esse momento turbulento para quem trabalha no comércio. A gente quer que o cliente fique tranquilo, né? Então guarda as coisas aqui conosco, pensa, né? E depois, quando ela precisar, ela pode estar retirando os pertences e dar seguimento ao negócio dela. Quem sabe a gente não volta, né? Com mais gás, com novidades e bombando. Sem crise. Sem crise. Isso aí. Hoje é sábado, 1º de agosto. Veja os destaques do jornal A Tribuna. 90 mil vão fazer o Enem para mudar de emprego no estado. Aqui na foto principal, pais ainda querem brinquedos de presente. Aposentado põe bandidos para correr em Lava Jato. Caixa vai lançar edital para concessão de 113 lotéricas no Espírito Santo. Bruxa do tráfico é presa com armas de guerra. E não deixe de ler também nesta edição de A Tribuna. No AT2, aventuras eletrizantes no cinema. Festa e emoção na entrega do Up. E no Sobre Rodas, os carros mais vendidos. Não deve chover aqui no estado neste primeiro fim de semana de agosto. Uma massa de ar seco impede a formação de nuvens. Na região serrana, como de costume, está mais frio. Por lá, a mínima é de 6 graus e a máxima de 27. Já nas outras áreas e na Grande Vitória, temperaturas variam entre 15 e 31 graus. Casos de incêndio em imóveis têm assustado, né? Só esse ano foram 1.600 ocorrências em residências e comércio em todo o estado. Você sabe o que fazer para evitar esse tipo de acidente? Fique de olho agora na reportagem. Basta apenas um piscar de olhos para as chamas darem início à destruição. Nesse apartamento, o ar-condicionado, a mesa e a cortina foram incendiados. Neste outro, a situação foi ainda pior. Os 2 incêndios aconteceram em menos de 24 horas. De janeiro a julho deste ano, cerca de 1.600 ocorrências de incêndio em residências e comércio foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. Mais da metade dos casos aconteceram na Grande Vitória. A maioria dos incêndios urbanos acontecem por falta de prevenção, imprudência e por descuido mesmo. Hoje nós viemos aqui até o Corpo de Bombeiros para te dar algumas dicas do que você pode e o que você não deve fazer para que isso não aconteça na sua casa. Parece simples e repetitivo, mas muita gente tem em casa. Apelidadas de gambiarras, essas ligações expostas devem ser evitadas, assim como o uso de uma mesma tomada para várias conexões. Quando você utiliza vários equipamentos em uma única fonte, é como se o disjuntor estivesse lendo a soma de toda a amperagem daqueles equipamentos em uma única fonte. Então aí pode ocorrer
o surgimento de um curto-circuito, originando o princípio de incêndio e, consequentemente, tendo a perda do seu patrimônio quando não se perde a vida de um ente querido. Quem tem ar-condicionado em casa também precisa ficar atento. Não basta instalar, é preciso verificar a necessidade de modificações elétricas. Outro ponto importante é investir em um quadro de distribuição de energia bem dividido. Não só para o ar-condicionado, como chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, ou seja, que são objetos que puxam muita energia. Então, no caso do ar-condicionado especificamente, é necessário que você não reaproveite a instalação elétrica que você já tem em casa. É necessário que você crie uma nova estrutura, uma nova instalação elétrica, um novo disjuntor para fazer parte do seu quadro já existente. E já que estamos falando em fogo, não podemos deixar de lembrar das precauções com a botija de gás e o fogão. Além de itens de segurança como a braçadeira, é preciso verificar sempre se os escapes de gás estão fechados. E lembre-se que a prevenção é o melhor investimento contra qualquer tipo de acidente. Anualmente, chame o eletricista, leve ele na sua casa para medir seus equipamentos, para verificar o estado de manutenção deles. Se está tendo curtozinho no equipamento, às vezes passa despercebido, é o que faz com que você evite o problema e, consequentemente, aumente seus gastos e aumente o seu desgaste emocional, físico e outros mais. É isso aí. Gente, agora o TN vai para o estacionamento de um supermercado em Cariacica. É lá que mais de 100 pessoas fazem exercícios 3 vezes por semana. Olha, uma turma da terceira idade para lá de animada, hein? Olha aí. 7 horas da manhã e este pessoal já está bem agitado. É palma, é corrida, é alongamento, tem de tudo nessa ginástica. E detalhe, os exercícios são para pessoas que estão entrando na melhor idade ou para aquelas que já chegaram lá, como a dona Dáurea, de 85 anos. Ela faz atividade física com frequência desde 2002. Tá pensando o quê? Esta senhorinha deixa muita jovem no chinelo. Sempre, onde que eu posso estar aqui. E tem que ter o quê para aguentar essa ginástica? Força, o que mais? É fé em Deus, coragem, saúde, né? E a animação com o professor é muito bom, né? Quem comanda essa galera é o professor Neilson. Ele escolhe uma música animada e coloca todo mundo para balançar o esqueleto. O projeto aqui, ele desenvolve atividades de alongamento, ginástica postural e atividades recreativas. Temos atividades individuais, em dupla, em grupo. Em um país como o nosso, que tem mais de 20 milhões de idosos, a orientação dos profissionais é não ficar parado. Esse é o segredo para ter saúde. A senhora vem sempre? Sempre, eu preciso vir, passei dos 15, eu tenho mais que exercitar mesmo. Já deu para perceber que esse grupo aqui está cheio de energia. Agora, olha só que curioso, a turma tem hoje 110 participantes, mas só 2 deles são homens. Olha ali, o Arildo e o Jaime. Só tem eles no meio dessa mulherada toda. Pode ter mais homem, mas eles não querem vir fazer o quê, né? E o senhor faz atividade física aí, o que o senhor sente de bom? Eu sinto de bom, porque se eu não estivesse fazendo isso, eu acho que eu já estava parado de uma vez em casa, né? A gente sente bem que a gente tem amizade, né? Tá pegando amizade com as pessoas, é muito bom. Faz sucesso aí no meio da mulher? Não sei. O professor diz que é importante a participação dos homens, porque geralmente eles ficam mais em casa e não fazem exercícios, assim perdem a saúde. Portanto, seja homem ou mulher, o professor aconselha procurar uma atividade. Em pouco tempo, a pessoa já vai estar assim, bem agitada, mais disposta e feliz. Sempre há tempo de começar a se exercitar, não importa a sua idade, desde que você faça exercício com profissionais habilitados que vão poder te orientar com segurança. Tanto faz as atividades, quanto estar com as colegas, porque estar em comunhão é muito bom, começar o dia, né, exercitando é muito bom. 1, 2, 3, 4, 5 e volta! É isso aí, hein, turma? Parabéns, viu? Reportagem muito inspiradora. E para ficar ainda melhor, gente, as aulas são de graça. E quer mais? Ainda tem vaga. É só chegar e fazer a inscrição. O projeto Viva Melhor acontece às 7 da manhã, toda terça, quinta e sexta, no estacionamento do OK Supermercado, em Maracanã, Cariacica.
ela caiu no gosto dos capixabas. A tapioca, além de ser bem versátil, não tem glúten, lactose e é de fácil preparo. A tapioca, ela é um alimento que ela não tem fibras, nem vitaminas e nem minerais. Mas a grande vantagem dela é que ela não tem glúten nem lactose. Então, para as pessoas que estão com essa restrição, ela é super indicada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma colher da goma de tapioca tem a mesma caloria do que uma fatia de pão de forma. Então, quando a gente faz a troca da goma de tapioca pelo pão de forma integral, nem pensar. Agora, trocar a goma de tapioca por um pão branco, aí é indiferente. A tapioca ela é feita com base da mandioca e aí ela passa por um processo de fabricação, né, que é bem próximo do sal, bem próximo do açúcar branco, onde ele perde todas as vitaminas, todos os minerais e todas as fibras. Então a goma da tapioca é como se fosse uma farinha branca mesmo. É, mas é melhor você tomar cuidado com o recheio, porque ela pode se tornar uma bomba calórica. Então você deve estar aí se perguntando, afinal, qual que é a melhor forma de preparar e de rechear a tapioca, né? Então a Gabi vai falar isso pra gente agora. É isso mesmo, Luísa. O grande lance é a gente começar sempre com o fogo desligado. Tem gente que gosta de peneirar a tapioca, mas não é preciso, né? É só pegar 2 colheres de sopa, jogar numa frigideira antiaderente. Depois que a gente espalhou bem direitinho, só ligar o fogo. Eu sempre gosto de colocar no fogo bem baixinho, termino de ajeitar. O legal é a gente sempre colocar o farelo depois que ela ligou e ganhou forma, porque se a gente jogar o farelo antes, ela não dá liga, não dá forma, e aí a gente perde essa goma de tapioca. Aqui ela já formou o disco, né? Aí eu vou pegar um pouquinho de farelo de linhaça, mas pode ficar, cada um pode escolher o seu farelo, pode ser chia. Agora a gente vai rechear ela. Eu vou colocar o queijo cottage. Outra coisa bem legal da gente colocar nessa tapioca é sempre um fiozinho de azeite, pra gente poder aumentar as porções aí de ômega 3 da dieta. E também o orégano, porque o orégano ele auxilia na queima de gordura, principalmente a abdominal, que é aquela barriguinha, né, que acaba sempre incomodando. E o grande diferencial do orégano é que a gente só pode consumir ele cru. Então, quando a gente coloca lá na pizza que ele esquenta, ele acaba perdendo todas as propriedades dele. E assim, na tapioca é uma boa forma de se consumir o orégano. Olha, achei super legal porque é muito rápido de fazer, né, Gabi? Então, assim, a pessoa não quer ou não pode comer o glúten, a lactose é uma ótima opção. Agora, eu tenho mais uma dúvida. Como é que a gente faz para armazenar? Sempre guardar a tapioca, tirar do saquinho, colocar no potinho plástico ou de vidro e sempre na geladeira. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui e na semana que vem o assunto é super interessante. A gente vai falar sobre vitamina D, né, Gabi? É isso mesmo, não percam. E se vocês quiserem mandar suas dúvidas ou sugestões, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, é só procurar por NutriDicas com Gabi. É, aquela tapiocazinha com carne seca e catupiry, então, né? Não vai dar. Olha, já tem amigo do TN perdendo peso com as dicas da Gabi, viu? É o seu caso? Nós queremos mostrar a sua história. Entre em contato com a gente. É só ligar para a nossa produção. Anota aí o número: 3331-9050. 3331-9050. Nós estamos esperando, hein? Olha, na volta do TN você vai saber como disputar uma chance de emprego como auxiliar de almoxarife. E ainda, taxista perde o controle do veículo e invade calçadão de Camburi. O carro foi parar na areia da praia. Um susto hoje de madrugada em Camburi, Vitória. Um taxista perdeu o controle do veículo, capotou e caiu na areia da praia. O acidente foi por volta das 4h30 da madrugada entre as avenidas Dante Michelini e Adalberto Simão Nader. Depois de capotar o táxi, ele invadiu o calçadão e foi parar na praia, né? A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória atenderam a ocorrência. O carro foi retirado do local e os feridos socorridos. Não tivemos informação sobre o estado de saúde das vítimas. E ainda temos mais vaga de emprego do TN deste sábado. As chances são para auxiliar de almoxarifado. É para trabalhar em Vila Velha e precisa ter ensino técnico ou superior concluído ou então em andamento. Mande o seu currículo para o e-mail sara.costa@cirtec.com.br. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e fique por aí, porque agora vai começar o Ponto Cult. Está bem legal, hein?